Oi galera, mais um Piatcast na área. Mais uma vez o pastor Reginaldo está aqui com a gente. A gente falou da parte 2 e ele tá aqui, olha, na semana seguinte. Esse vídeo vai chegar para vocês daqui a pouquinho. E hoje a gente vai continuar aquele assunto que a gente estava falando, né, no outro vídeo, para conhecer um pouco do pastor, para conhecer um pouco da Ragnos Liderança, que é um ministério abençoado, o qual o pastor é o fundador, né? Isso. O fundador e o principal instrutor, né? Isso. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá, fazer um resuminho aqui do assunto e vamos fazer mais perguntas para ele, vamos descobrir mais coisas. A gente estava falando, na última pergunta, deixa eu me lembrar, na última pergunta, autoconhecimento, né? E aí já continuando nessa linha, né, nessa lógica, sobre autoconhecimento. É uma pergunta bem... Que eu fiquei na cabeça. Como é que eu vou perguntar isso, né? Que é a questão da... a pessoa no curso, né? Quando já tá dando andamento ao curso... O curso, né? Eu acho que pode chamar de curso, né? Isso. Pode chamar de curso. Um seminário, né? Seminário, Já aconteceu da pessoa não se identificar ou então desistir, falar assim, isso não é pra mim, não. E nesses casos, qual seria a instrução pra essas pessoas? Já aconteceu? Excelente pergunta. Mas, graças a Deus, até hoje não aconteceu, não. Muito pelo contrário. As pessoas se empolgam e querem conhecer mais. Né? E, principalmente, quando a gente entra nessa questão, né, de olhar para dentro de si mesmo, né? Então, a pessoa ela começa a desenvolver, literalmente, né? Quando ela percebe, né? A desenvolver esse potencial que ela tem. Sim. Então, à medida em que ela vai se percebendo, né? Vai tendo os insights, né? Então, ela vai fazendo com que isso venha a fluir. Agora, pode existir, sim. Pode acontecer, né? Tá? O quê? A pessoa se empolgar, a pessoa, né, querer, vai até o final do seminário, fica empolgada e tal, mas às vezes a pessoa não consegue quebrar literalmente alguns paradigmas dentro dela. Por isso que eu trabalho muito a questão de paradigmas, né, para que as pessoas tenham essa consciência, tá, de que muitas coisas que existem dentro da gente é devido a um paradigma. Então, tem pessoas que pode não conseguir trabalhar isso na vida dela. E acaba se perdendo ali no meio do caminho, né? Vão até o final empolgados e tudo mais, acha sensacional, mas tem pessoas que fazem o quê? Puxa, isso vai mudar a minha vida, então eu vou trabalhar isso na minha vida. E isso acontece. Agora, tem outras pessoas que não. Não conseguem. Porque estão presas, não conseguem quebrar os paradigmas. Eu tenho um exemplo muito, muito legal, que eu gostei muito, de um pastor no tempo lá da Fábrica de Esperança. E um pastor que ele era, na época, ele é um pastor da igreja wesleyana, tá? E ele tinha, né, literalmente esse paradigma mecanicista que a gente conversou, né? Sim. Então, ou seja, o cara que está lá em cima manda e os outros não quer saber. E durante esse tempo que a gente teve do seminário, ele teve uma hora que ele parou e pediu para falar, né? Aí ele virou e falou: puxa vida, se eu soubesse disso antes, minha vida seria diferente. Eu não faria tantos erros que eu já fiz. Né? Por quê? Porque ele vem de um segmento, né,
literalmente, né, de chefia e não de liderança. Autocrático, né? Sou eu que mando. Que nunca foi líder, né? Aí é o chefe. Então, ele aprendeu literalmente isso. Eles chamam de líder, mas na verdade não é líder. Na verdade é chefia. Sim. Tá? Por causa do paradigma da teoria mecanicista, né? Que gerou esse tipo de, entre aspas, liderança, que isso nunca foi liderança. Isso é um tipo de comportamento, né? E na verdade é chefia, né? Nunca foi liderança. E aí o que acontece? Esse pastor falou literalmente isso, sabe? Poxa, se eu soubesse disso antes, eu não teria errado tanto. Então você vê, quando a pessoa desenvolve essa consciência, tá? Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a coisa certa. Ela vai trabalhar dentro dela os paradigmas que precisam serem trabalhados, né? Quebrar as coisas que precisam ser quebradas e literalmente se alinhar com o que Jesus ensina. Lembra? Não é assim entre vós. Então, desculpa até te interromper, senão eu esqueço o que eu vou falar. Então, quer dizer que, né, para ser líder, acredito que todos têm um potencial, né? Mas é preciso quebrar esses paradigmas. Literalmente. E tem pessoas que não conseguem, por isso acaba, né? Eu já vi algumas pessoas também que ficam fascinadas e tal, mas depois continuam do mesmo jeito. Porque não conseguem olhar para dentro e trabalhar as questões que precisam serem trabalhadas. Então, isso daí é algo que depende muito da pessoa. Tá? Como a questão da tentativa, né? Como a gente conversou. Eu pensei nisso a semana toda. Semana toda. E fiquei, meu Deus, eu não vou falar essa palavra, não vou falar. Mas acaba sempre saindo, isso, né? Porque é um paradigma que está internalizado. Mas à medida em que a gente desenvolve essa consciência, e à medida que a gente vai cortando isso da nossa vida, vai mudando completamente. Então, essa questão da tentativa, a pessoa fica tentando, né? E quando ela desenvolve a consciência que isso não é correto, isso está literalmente, tá, afetando o seu cérebro, tá, e trazendo informações incorretas, tá, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar para tirar essa palavra do vocabulário, né? Esse vocabulário tem que ser purificado, né? Então eu tiro essa palavra. Vai ser difícil? Vai, não é da noite para o dia, é um processo. Mas quando eu tenho a consciência, então eu trabalho nesse processo. Já não é mais ignorante, aí tem exatamente, tem que praticar, literalmente. Né? E aí o que acontece? As pessoas, né, a gente vai ver muito isso, tá? Pessoas que estão literalmente ligadas e trabalham isso na vida delas, e outras que vão às vezes a gente se apaixona pela teoria, né? Caramba, deve ser muito legal aprender isso, mas a gente não está disposto a mudar aquilo que é necessário mudar, né? Eu sou fascinada pela questão da como fazer da forma correta, né? Como ser paradigma também para as pessoas, né? Só que não é tão fácil assim, né? É um processo. Exatamente. E a pessoa tem que estar disposta a renunciar a muitas coisas, né? Muito. Porque as pessoas ao redor também vão perceber, né? Isso. E aí entra outra questão, né? Que é a questão da influência. Você influencia e você é influenciado, positiva e negativamente. Então perceba bem, isso é extremamente importante, porque aquilo que você faz, você às vezes nem está percebendo, mas você está influenciando pessoas.
como você é influenciado e às vezes nem percebe que está sendo influenciado. Tá? Então, isso é extremamente importante que a gente desenvolva essa consciência. Por isso, eu cito muito essas questões, tá? Porque essas questões são extremamente importantes para literalmente, né, como o slogan de Ragnos Liderança, né, sensibilizar o potencial do líder cristão. Então, se a gente fala de cristão, aí a gente entra lá no título do seminário, que é Liderança, uma abordagem vivencial centrada em Jesus. Então, a base qual é? Jesus. E Jesus ensina o quê? As coisas corretas. Jesus nunca ensinou algo que não fosse correto. Nem ético, nem né? Que não fosse moral nem ético. Sempre o que é correto. É certo. Então, quando a gente desenvolve essa consciência, a gente começa a trabalhar dentro da gente para que a gente não venha fazer aquilo que não é correto. Então vai por aí. A Bíblia, né? Então seria o manual perfeito, né? Sim. Ético e moral para tudo. Sim. Tanto que os códigos, né, de ética, enfim, de moral, estão baseados, né? Em muitas coisas, acho que todas as coisas disfarçadas ali que foram os homens que criaram, mas com aquele conhecimento ali milenar, né? Que é a Bíblia. Que são os princípios que Deus estabeleceu. Sim. Né? Isso daí é inenarrável. Então o homem se baseia muito nisso, né? Jesus Sim. foi o maior influenciador, né, de pessoas Sim. que já existiu. Exatamente. Queria que ele influenciasse muito mais hoje, nos dias atuais, né? É pra isso que a gente tá aqui, né, gente? Exatamente. Deixa a gente influenciar vocês um pouquinho. Baseado nisso, né? E então, qual seria então a visão da Ragnos Liderança? Exatamente isso essa. Aí, né? Lembra, quando Deus trouxe o meu coração voltar a fazer treinamento de liderança, eu comentei com você, né? Eu fiquei literalmente foram 9 meses, né? Ou seja, um bebê que estava nascendo. Né? Verdade. Então nasceu o Ministério de Ragnos Liderança. E veio o slogan. Deus trouxe no meu coração o slogan. O slogan qual é? Ragnos Liderança. É o slogan. Sensibilizando o potencial do líder cristão. Tá? E aí, o que acontece? É extremamente importante que a gente desenvolva essa consciência. Tá? Porque todos nós temos um potencial. E não vamos falar apenas desse potencial, né, que todos nós temos, mas nós temos um potencial cristão, com princípios que Deus estabeleceu. E que Jesus, quando aqui esteve, trouxe para a gente, botou em prática. Se fez carne para poder mostrar. Botou em prática, literalmente. Né? Então ele vivenciou isso, tá? E influenciou. Aí ele tinha os discípulos dele, todos foram influenciados. Aí voltando àquela pergunta que você fez, né? Aparece o Judas, né? Andou com Jesus, complicado. Mas né, o foco dele era outro. Né? Então isso acontece. Mas aí o que acontece? Essas pessoas que Jesus influenciou são as pessoas que nos influenciam até hoje. Né? Então, porque foram eles que Jesus designou, né, para que eles pudessem trazer para nós os princípios que Jesus deixou com eles. E Jesus não falou, vocês fazem isso, vocês fazem... Não, Jesus andou com eles 3 anos. Jesus fez com que eles praticassem durante esses 3 anos.
E isso aconteceu. E por isso nós somos quem somos hoje. Agora, muitas vezes nós não desenvolvemos esse nosso potencial cristão. Tá? Muitas vezes nós acabamos pegando o que o mundo tem, como foi o caso da teoria mecanicista. A teoria mecanicista entrou dentro das igrejas. A teoria mecanicista estabeleceu dentro das igrejas, tá, esse paradigma piramidal. E era para ser o contrário, né? Era para ser o contrário. Então, esse paradigma piramidal foi constituído, né, e foi internalizado dentro das igrejas. E a gente vê, infelizmente, muitas igrejas que são autoritárias. Né? As pessoas que se dizem líderes, que na verdade não são líderes, são chefes, né? Que mandam e você tem que obedecer. Então, perceba bem, é extremamente importante que a gente desenvolva essa consciência. Tá? Então, foi isso que Deus trouxe muito forte ao meu coração. Quando começou esse ministério, né? E Deus me levou literalmente para dentro da palavra, né? E aí o outro slogan que eu criei, né, que é o que Jesus falou, estabeleci na minha vida, né, que é: não é assim entre vós, porque Jesus deixa muito claro, tá, que autoritarismo, tá, que dominação, isso não deve ser feito. Ele fala isso com os discípulos deles e fala para eles: não é assim entre vós, muito pelo contrário. Quem quiser ser o primeiro entre vós, né, que seja o vosso servo. E ele termina dizendo, eu acho sensacional que ele termina, que ele diz que ele não veio para ser servido, e sim para servir. E ele termina como dizendo: e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, perceba bem, é fazer com que as pessoas sejam resgatadas, que as pessoas cresçam, que as pessoas se desenvolvam, né? É o que ele falou, vocês farão coisas maiores do que eu. Mas o chefe, o que o chefe diz? Se você começa a crescer, o chefe te arrebenta. Pensa que você vai querer tomar o lugar dele, né? Exatamente. Sempre tem um espírito de competição envolvido nessas questões de hierarquia. Exatamente. Né? E aí, o que Jesus falou foi o contrário. Vocês farão coisas maiores do que eu. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Aquela questão do... Você tem um filho. Você quer que seu filho seja melhor do que você. Sim. Que ele cresça. Você faz de tudo para o seu filho crescer e ser melhor do que você. E por que você não faz isso com a pessoa que você lidera? Né? Não, você não pode crescer mais do que eu. Jesus falou totalmente o contrário. E isso nós precisamos desenvolver essa consciência, que se eu sou líder, então meu liderado tem que ser melhor do que eu. Ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver, ele tem que ir embora. E não pode entrar a soberba, né? De maneira nenhuma. Porque se eu tenho uma consciência mecanicista, né, de chefe, então, se o cara começou a crescer, eu corto ele. Sim. Tiro ele e boto outro no lugar dele. Um subordinado, né? Que fique ali só obedecendo às ordens. Exatamente. E às vezes, até os próprios subordinados, eu acredito assim, que vou dar um exemplo assim dentro de uma empresa, né? Tem pessoas que acabam, né, obedecendo tudo aquilo que é mandado, né? Enfim, fazer, até pelo aquele medo, né, de não ter aquele, né, mais aquele lugar ali. E assim, quando isso afeta, né, a nossa moral, a nossa ética, é um perigo, né? Porque
a gente ouviu a gente ouviu o testemunho do nosso pastor mesmo, o pastor Braulio, falando que uma vez, né, ele numa empresa, a chefe dele falou pra ele mentir ao telefone, falando que ela não estava. Ele falou assim, não, ela tá aqui sim. Ele falou a verdade. Então, até como, assim, dentro da própria empresa que a gente trabalha, sendo cristãos, a gente tem que ter essa postura de saber até onde a gente pode obedecer uma ordem, né? Assim, porque ali não dá muito pra gente impor aquilo que a gente pensa. Então, a gente tem que ficar ali debaixo da autoridade, mas até onde a gente pode, né? Sem ferir os princípios bíblicos, né? E também não desrespeitando, né, o chefe ou enfim o líder, porque eu acho que até dentro de algumas empresas existem pessoas que são líderes, como o que a gente está falando aqui, sim, que têm empatia pelos outros, né, que tentam ajudar, mas na maioria dos casos não é assim que funciona, né? Infelizmente, né? Porque aí a gente volta para o paradigma mecanicista. Foi internalizado e as pessoas vivem em função disso. Então, elas se veem como o chefe, né? Mas bota o nome de líder, né? E, na verdade, é chefe. Pessoas que mandam. Porque quando você desenvolve essa consciência, o que acontece? Eu tive um problema. E não estou conseguindo fazer as coisas. Aí, se você é o chefe, o que você vai fazer? Você me manda embora e me bota outro no meu lugar. Agora, se você é líder, se você tem essa consciência, tem essa visão, né, de que você, como líder, você tem que desenvolver o potencial dos seus liderados, você vai chegar próximo a ele, vai procurar saber o que está acontecendo com ele e vai ajudá-lo, né? Para que essa questão que ele está tendo problema em alguma área da vida dele, você vai ajudá-lo para que ele consiga superar essas dificuldades e volte a crescer, né? Agora o chefe não, já manda ele embora. O chefe não quer ter o trabalho. Exatamente. Para ele é muito fácil, né? Descartar e botar outro. Bota outro lugar. Agora, a visão de liderança é exatamente essa, de que você precisa desenvolver o potencial do seu liderado e fazer com que ele cresça. Sempre foi nos ensinado tudo errado, gente. Escuta isso aqui. Sempre foi... Não, você tem que se impor, você é o chefe, você é o líder, você tem que mandar mesmo, eles têm que obedecer. Sempre foi ensinado tudo errado, né? Por quê? Porque essa é a teoria mecanicista do mundo chamado mundo moderno. Então, no mundo moderno, foi estabelecido essa teoria e isso foi internalizado no mundo inteiro, nas pessoas. Sim. E o pior, volta a falar, o pior de tudo, isso entrou nas igrejas. E nas igrejas a gente está vendo aí autoritarismo dentro das igrejas. Mais um motivo para esse ministério crescer, né? Para poder orientar, né, outras pessoas de como fazer, né? Porque foi o que o senhor falou mais cedo, né? Às vezes é falta de instrução da pessoa tá fazendo aquilo ali, entendeu? Então a pessoa procurar não só assim, porque existem instruções na própria Bíblia Sagrada, mas tem pessoas que não conseguem ter a interpretação correta das escrituras, né? Então até isso interfere na hora da pessoa se desenvolver como um líder, como um líder cristão, né? Exatamente. Interfere, porque às vezes a pessoa nem entende o que ela está lendo, o que está vivendo. Eu acho que todo mundo tinha que ter esse treinamento antes de começar, né? A querer fazer alguma coisa, a querer ser alguma coisa, né? Assim, é melhor ficar só sendo servo, fazendo tudo certo, do que ter uma imagem, né? Que as pessoas, você vai ser paradigma para as pessoas e fazer tudo errado, né? É melhor a gente ficar só ali. Exatamente. Né? Porque acaba tendo um paradoxo, né? Uma contradição com os princípios bíblicos, os princípios que Deus estabeleceu. Então, se Deus estabeleceu isso, é o que a gente precisa fazer de tudo para conseguir desenvolver
esses princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, isso daí é fundamental. Fundamental, pregar o que vive, né? E isso foi muito forte no meu coração, quando Deus trouxe, né, para mim, e desenvolver, né, essa mentalidade de quebrar literalmente, né, dentro do nosso meio, do nosso segmento, né, a gente chama cristão, das igrejas. Então, dentro do nosso segmento, ser quebrado literalmente essa mentalidade, né, que é uma mentalidade mecanicista, né, de autoritarismo. Então, não fora é de questão, né? Isso não é líder, não é líder. É interessante, muito interessante, sabe o que é? Isso a gente vê muito. A pessoa, às vezes, pega a palavra e lê a palavra, né, lá do púlpito, né, a igreja lá cheia e tal, aí lê a palavra, e a pessoa vira assim: eu estou aqui para servir vocês. Aí todo mundo fica empolgado, né? Aí daqui a pouco ele vai e manda alguém fazer o que ele quer. Então, percebe? Hipocrisia. Literalmente hipocrisia, né? Porque eu falo que estou aqui para servir, tá? Mas você não faz o que eu te mandar fazer, não, para você ver, tá? E Jesus foi totalmente diferente. Jesus, ele serviu. Jesus fez as coisas acontecerem. E infelizmente, devido a esse paradigma, a gente vê isso. Muitas pessoas aí de expressão dizem que estão aqui para servir, mas é só de boca para fora. Lê a palavra e fala: estou aqui para te servir. Tem gente que distorce tudo, né? Totalmente. Pega a palavra e distorce tudo. Totalmente. E por quê? Porque já está internalizado nela esse paradigma mecanicista. Esse paradigma que literalmente, né, engoliu o nosso mundo, o chamado mundo moderno. Por isso que o mundo pós-moderno está vendo, né? Lembra, eu falei sobre o desconstrucionismo, né? Estão desconstruindo, tá? Tudo aquilo que eles acham que não é correto. Tá? E a gente trazendo para esse nosso segmento de liderança, então o que eles estão fazendo está sendo perfeito, porque eles estão desconstruindo essa pirâmide, né? Literalmente estão invertendo a pirâmide, tá? Aquele cara que ficava lá em cima da pirâmide, no topo da pirâmide, né? Manda quem pode, Parece que tem juízo, né? O Todo-Poderoso, então ele vai lá para baixo. E ele vai lá para baixo para quê? Para desenvolver o potencial de seus liderados. Os liderados estão ficando em cima. E ele vai trabalhar no sentido de desenvolver o potencial. Mas, se isso não acontecer na vida dele, ele vai lá para baixo e vai continuar mandando. Continuando sendo só tá infiltrado ali embaixo, né? Exatamente. Tô aqui servindo. Mas aí por trás, né? Não tá servindo coisa nenhuma. Mas a desconstrução está fazendo literalmente isso. Pode né? me dar um exemplo de por exemplo, assim, muitas bandeiras são levantadas, né? Lá fora, aqui dentro da igreja. Será que a gente tem algum exemplo assim prático, né? Visível, nosso, acontecendo dessa forma, assim? Não, as pessoas estão parando para pensar melhor, estão, né, mudando a postura. Um exemplo assim, consegue pensar agora em algum exemplo assim? Sim, a gente pode ser lá de fora também. Não, a gente vê, graças a Deus, vê bastante. Por quê? Porque tem pessoas que leem a Bíblia e respeita,
né? Então, você vai ver, não só no nosso segmento de igrejas, né? Como a gente vai ver também em empresas, em famílias e tudo, o quê? Pessoas que têm essa consciência. Tá? Então, quem tem essa consciência não está aqui para meter o dedo na sua cara, para te mandar, para nada disso. Então, ela tem a consciência de que é aquela história que eu falei inicialmente, né? O pai que quer que o filho cresça, né? Então, quando a pessoa tem essa consciência, ela desenvolve o quê? Essa mentalidade, tá? E você vai ver muitos que nem cristãos são e tem essa visão, segue os princípios, tá? E então a gente vê a contradição, né, dos que são cristãos e falam uma coisa e fazem outra, mas também a gente vai ver cristãos que são honestos, sim, são íntegros e que trabalham de uma forma correta, tá? E desenvolvem mesmo o potencial dos seus chamados liderados. Então a gente vai ver isso assim de uma forma bem clara mesmo. E a gente pode chamar isso de inclusão? Porque as pessoas denominam como se fosse uma inclusão. Exemplo, né? Nesse caso do líder, a pessoa que ainda não desconstruiu, né, essa imagem do líder e tal, de mandar e fazer, aquele que está subordinado, ele de certa forma está sendo incluído, né, na glória ali dos maiores, né. Então poderia chamar de inclusão, porque lá fora usam muito esse termo, de inclusão social, inclusão. Um exemplo, nas empresas, né, tem algumas empresas que têm que mudaram, né, a sua forma de vender, por exemplo. Focaram às vezes, por exemplo, no meio ambiente, tem umas que focam mais nas pessoas, no desenvolvimento da pessoa, tem empresas que você às vezes tem que ter no currículo que você faz alguma coisa em prol de alguém, sei lá, participa de algum projeto social, alguma coisa. Então tem empresas que valorizam a pessoa, né, que ajuda outras pessoas, né, então assim, seria uma forma de inclusão, né, também, você aceitar as opiniões, mesmo você estando numa posição superior, aceitar a opinião de alguém que está numa posição inferior. Poderia ser chamado de inclusão também, isso? Sim, porque você vê bem, esse novo pensamento que está surgindo da pós-modernidade vem desconstruindo, né, muitas coisas que são incorretas. E você vai ver hoje, tá? Já existe várias organizações, várias empresas, tá? Que estão fazendo literalmente isso que você falou. Tá? Mudando, né, a visão, o objetivo. Não é só nós existimos aqui para vender isso. Não, ela começa a olhar também ao redor dela. Então, as pessoas que vivem em torno, o que eles podem fazer para, de alguma forma, ajudar. Agora a gente tem um propósito, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje está começando isso a acontecer. Né? Exatamente por causa dessa visão da pós-modernidade, da visão holística. Né? Então, uma estratégia, né? Então já vai abrangendo várias áreas, né? E vários segmentos. Então a gente vê isso. E que é incrível, né? Tudo isso Jesus ensinou. Já ensinou, já está tudo na Bíblia. Então era para a gente fazer tudo isso. Né? Mas, infelizmente, graças a Deus que tem muitos segmentos que fazem, né, baseado nos princípios de Jesus, mas tem muitos que não fazem. Não, né? Infelizmente, a grande maioria. Verdade. De certa forma, teve uma evolução, né?
Mas uma coisa que eu sempre falo quando eu tô conversando com alguém sobre algum assunto assim, de política, um exemplo. Eu acredito que as pessoas lutam pelas coisas certas de forma errada, né? Como uma coisa, uma opinião pessoal minha, como por exemplo, o feminismo, né? Eu acho que eles lutam pela igualdade, né? Mas assim, de formas erradas. Tem pessoas dentro desse movimento que acabam sujando a própria imagem do movimento, fazendo coisas que ferem princípios, ferem outras pessoas, entendeu? Então, assim, às vezes você faz um negócio, pensa que tá fazendo um negócio, não, esse negócio é certo, mas faz de forma totalmente errada, faz de forma totalmente ignorante, equivocada das coisas, né? Exatamente. Essa palavra que você colocou, equivocada. Equivocada. Muito mesmo. Porque não é aquilo que eu quero. Esse é o pensamento. E muitas vezes as pessoas querem fazer aquilo que elas querem. E às vezes a pessoa é autoritária, arrogante, prepotente. Aí complica. Complica. Fica feio, né, gente? Muito feio. Fica muito feio. E aí perde total credibilidade, né? Total. Porque a gente sempre vai querer seguir um paradigma, né? Que deixa a gente confortável, né? Deixa a gente confiante, né? Exatamente. Então, quando a pessoa usa o próprio modo de fazer, de viver, que não está alinhado ali com o propósito real da coisa, a gente fica assim... A pessoa não tem o autocontrole, né? Não tem domínio próprio para poder, né? Continuar, às vezes, lutando por uma coisa boa, só que fazendo tudo errado, né? Fazendo tudo... Exatamente. E aí a gente traz isso para a nossa questão de liderança, aí você vai ver, existem muitas pessoas nesses segmentos, né, que se consideram líderes e são chamados mesmo de líderes e nunca foram líderes. Na verdade, às vezes os próprios subordinados nem sabem o significado, né, disso, né? Isso. E acaba seguindo o fluxo, né? Exatamente. Porque, literalmente, o que acontece é isso, tá? Você vai ver em vários, né? Ou em todos os segmentos, você vai ver que existem da mesma forma, apesar do pensamento ser outro, mas a postura continua sendo a postura de chefe, não de líder. Tá? Então, há uma imposição. E isso é cruel. Cruel, muito cruel. Verdade. E às vezes você... Assim, eu acredito também que isso é mais cruel ainda quando há pessoas que têm opiniões diferentes, né? Porque às vezes você vai comentar com alguém que tem opinião igual a sua, a pessoa não vai sentir. Mas aquela pessoa que tem uma opinião diferente sobre o assunto e às vezes quer expressar isso, não tem a chance, né? Não tem oportunidade. E aí dói, né? Na pessoa que sabe que aquilo dali não tá certo. E às vezes, lá no fundo, a própria pessoa sabe que não tá certo e continua daquele jeito ali porque foi ensinada daquela forma, né? Então, é assim e acabou. Então, a Ragnos, ela tem como propósito isso, né? Como missão, né? Essa questão de sensibilizar as pessoas, né? Exatamente. Despertar esse lado humano, que foi o lado que Jesus despertou, né? O lado humano das coisas, né? E qual o tipo de influência que você exerce? Né? Se é positivo ou negativo? Fica aí a reflexão. E aí, pra gente parar e literalmente refletir. Tá? Qual o tipo de influência que eu exerço? Será que eu tô lutando pelas coisas certas da forma certa? Ou de uma forma que eu acho que tá certa? Não procurei a fonte, né, pra saber. E, por exemplo, quando a gente conversa sobre o conceito de liderança, aí existem várias palavras, a gente trabalha palavra por palavra. Uma delas, uma das primeiras, é a influência. Por quê? Porque quando a gente fala de liderança, quando a gente vem com o conceito de liderança, a gente tem que entender o que é liderança. E para entendermos o que é liderança, tá? Por exemplo, no conceito que veio ao meu coração, que Deus me deu, então, existem palavras, que essas palavras são extremamente importantes que a gente entenda, para que a gente coloque essas palavras em prática. Tá?
Então, como eu estou te falando, uma delas, influência. O que é influência? Né? Então, ela é positiva ou negativa? Então, como que eu influencio? Porque eu influencio e sou influenciado. Como eu falei inicialmente, lembra? Às vezes eu estou influenciando e nem percebo que estou influenciando. Não estou percebendo. Sou influenciado e nem percebo que estou sendo influenciado. E isso vai internalizando dentro de mim. Da mesma forma, vai internalizando dentro da outra pessoa. E aí, o que acontece? Isso vai fluir na vida da pessoa. Isso vai fluir na minha vida. Vai formar um Sim. estilo de vida, né? É. E às vezes, né, eu nem percebo. É aí que mora o perigo, né? Muito então, grande. vigilância máxima o tempo todo. O tempo todo. Tem que colocar isso aqui pra trabalhar. Exatamente. Né? Isso aí, eu acho que acabou o nosso tempo. Vamos pra Que próxima. pena, parece que foi pouco tempo, mas tô vendo aqui que deu a hora, como, né? Alguns não sabem, mas daqui a pouco tem culto. A gente tá gravando domingo, né? Então. Exatamente. Vamos agora focar no culto. Isso. Mas o papo foi muito bom. Amém. Como sempre, né? Você me influenciou. Eu não sei se eu te influenciei em alguma coisa, não sei. Claro. Talvez. Eu acabei de falar, você influencia e é influenciado. Então, espero que a gente tenha influenciado vocês também a refletirem sobre esse assunto, né? Assim Isso como é no primeiro extremamente vídeo. importante. É extremamente importante, né? E esse foi o nosso bate-papo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou adiantando aí, quem quiser se inscrever aí no nosso canal, deixar o like, né? O básico. E a pergunta, né? Pra finalizar isso aqui. Hoje a gente tá calmo, hoje a gente tá zen, tá mais... No outro a gente tá mais agitado, esse aqui a gente tá mais... Mas assim, a pergunta, né? No final. Eu perguntei no outro vídeo, né? O que era o amor. Hoje eu vou deixar a sua vontade pra deixar um versículo ou alguma coisa assim, sei lá, um bordão, uma lição pro pessoal aí que tá assistindo a gente agora e ficou até o final com a gente. Você perguntou realmente o que era o amor, né? O amor. E eu te respondi o que era o amor, né? No meu entendimento, né? E tem uma outra expressão também que eu acho muito interessante. Quando a gente fala dessa questão de liderança, a gente fala de excelência. Essa palavra. Excelência. Aí viria aquela pergunta, o que é excelência? O que é isso? Então, o que veio ao meu coração foi a mesma palavra que veio no amor. Excelência se chama Jesus. Jesus é a excelência. Então, não existe nada que se compare a Jesus. Ele é a excelência. Então, para a gente encerrar, então... É a excelência, Jesus. Falando excelência. Um modo de ver, né, diferente. Ele me perguntou o que era excelência, eu fiquei assim pensando em várias coisas, né? Mas não consegui pensar no principal, né? Jesus. Porque no conceito de liderança, a última palavra que eu uso é excelência. Olha só, a pegadinha. A última palavra do meu conceito de liderança é excelência. A gente sempre associa algo mundano. Quando na verdade a gente tem que associar, né, exatamente a Jesus. Porque o seminário, qual é o nome do seminário? Liderança, uma abordagem vivencial centrada em Jesus. Então a base é Jesus. E quando a gente fala de excelência, o que é excelência? É Ele. Jesus. Amém. Gente, então